Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Por favor, nós vamos ler a palavra do Senhor. Na verdade, alguns versículos, posteriormente nós vamos ler outros. Porém, eu quero que você abra sua Bíblia. Romanos capítulo de número 12. E o versículo de número 1, Romanos capítulo de número 12, e o versículo de número 1, Romanos capítulo de número 12, e o versículo é o versículo de número 1. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir o verso de número 2, todos juntos no 3, numa voz uníssona. 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Tomem os vossos assentos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos estudando sobre a epístola que Paulo escreveu à igreja de Roma, ou seja, a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. E desta feita nós chegamos aqui no capítulo de número 12, que já é muito conhecido dos nossos amados irmãos, porque fala desse texto que é lido por muitas vezes e pregado em vários congressos até mesmo. Mas nós não vamos ficar somente nesses textos aqui, nesses dois versículos iniciais. Nós vamos percorrer um pouco mais no capítulo, para que possamos entender melhor esse texto. Só para título de lembrança dos amados irmãos, a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, ela foi escrita por Paulo com a ajuda de Tércio, que era um escrevente. E esta epístola é composta por 16 capítulos. E, na verdade, esses capítulos, eles narram e falam acerca da justificação pela fé. Dos capítulos número 1 até o capítulo de número 11, fala de questões doutrinárias. Fala da hamartiologia, que é a doutrina do pecado, onde vai dizer no capítulo 1 que os pagãos são pecadores, no capítulo 2 que os judeus são pecadores, no capítulo 3 que todos nós somos pecadores, Romanos 3, 23, todos nós somos pecadores. Mas nós vamos observar, meus amados irmãos, que posteriormente Paulo começa a falar acerca da justificação pela fé. Ele vai dizer que nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós somos justificados não pelas obras da lei, mas nós somos justificados pela fé. Ou seja, nós fomos regenerados, perdoados, resgatados. Nós fomos transformados pela fé em Cristo Jesus, pela obra que Cristo realizou por nós no Calvário. E esta obra é efetuada em nós, ela tem um significado em nós através da fé. E então, posteriormente, Paulo vai dar algumas ilustrações. Ele vai usar o próprio Adão para falar que o primeiro Adão caiu e por ele veio a morte, e posteriormente o segundo Adão veio a vida. Ele vai falar de Abraão, que foi um exemplo de pai da fé, e ele foi justificado pela fé, né? Ele é o pai da fé, e ele foi justificado pela fé porque ele é antes da lei. E posteriormente ele vai falar do capítulo de número 6 até o 8, ele vai falar acerca da santificação pelo poder do Espírito Santo através da fé. Ou seja, agora nós não fazemos para ser, ou seja, nós não fazemos para querer agradar a Deus pelas obras da lei, pelo esforço próprio, mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos transforma de dentro para fora, para que nós então consigamos viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida que glorifica a Deus através da fé.
ou seja, na dependência de Deus. Nós aprendemos do capítulo 9 até o capítulo de número 11, acerca, meus amados irmãos, no capítulo 9 até o 11, nós aprendemos acerca de Israel, né? Porque Deus, ele tem um propósito específico com Israel. Deus escolheu Israel, e mesmo Israel virando as costas para Deus, Deus ainda tem o seu remanescente, né? E aí no capítulo de número, nos finais do capítulo de número 11, depois que Paulo fala sobre essas doutrinas principais, ele vai exclamar e vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Oh, coisa maravilhosa! E ele vai dar glórias a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Foi o texto que nós terminamos na semana passada. Agora nós chegamos no capítulo de número 12, e então Paulo vai dizer assim, olha, observe o texto. Por quê, meus amados? Aqui nós vamos observar 4 tipos de relacionamento: relacionamento de nós para com Deus, relacionamento de nós para conosco mesmo, ou seja, o nosso modo de pensar acerca de nós mesmos. Em terceiro lugar, fala do relacionamento com nossos irmãos. Em quarto lugar, fala do relacionamento com os nossos inimigos. Então, em primeiro lugar, fala do relacionamento nosso para com Deus. Em segundo lugar, fala do nosso relacionamento conosco mesmo, ou seja, o que nós pensamos de nós mesmos concernente os dons que Deus nos deu para servir o próximo. Mas em terceiro lugar, fala do relacionamento com o próximo, com os irmãos em Cristo. Em quarto lugar, fala do relacionamento com os nossos inimigos. Mas para nós entendermos melhor esse texto, fala acerca do crente como eu, o que devemos oferecer a Deus, né? Essa dedicação física que nós devemos ter, essa dedicação física que nós devemos ter. Vamos lá para o versículo de número 1, por gentileza. Olha o que diz o texto aí: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus. Então, portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus. E aí na outra versão ele vai dizer que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês, né? Ou seja, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, como é o culto, como é a liturgia nossa hoje, do cristão hoje, nós vamos observar. Paulo roga a Deus e ele vai dizer: olha, vocês foram alcançados pelas misericórdias de Deus, ou seja, vocês foram alcançados pelas misericórdias do Senhor. O que é misericórdia? Misericórdia é uma junção de 2 palavras gregas: miser, que é miserável, e córdia, que é coração. Então fala de colocar o miserável no coração. Isso fala de uma empatia profunda, de um amor profundo, de colocar-se no lugar do outro. O próprio Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e o Senhor nos amou, e sem merecermos, nós merecíamos o inferno, mas antes Ele pegou-nos e colocou-nos no seu coração, e agora, sem merecer, Ele não nos dá aquilo que merecemos, que é o inferno, mas antes Ele nos dá a sua graça, que é o favor imerecido, ou seja, nós não merecemos, mas Ele nos dá o seu amor. Nós não merecemos, mas Ele nos dá a sua graça. Nós não merecemos, mas Ele nos dá a sua presença. Nós não merecemos, mas Ele nos dá, né, o seu resgate. Ele nos perdoa, Ele nos redime. E aí, essa graça, essa misericórdia, essa compaixão de Deus nos alcançou. E porque ela nos alcançou, então, meus amados irmãos, nós devemos apresentar-se a Deus como nossos corpos como sacrifícios vivos. Essa palavra apresentar, que representa o mesmo apresentar
que os adoradores do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando eles vinham adorar no tabernáculo ou no templo, eles traziam um animalzinho, entregava na mão do sumo sacerdote ou do sacerdote, e esse, uma vez que estava na mão do sacerdote, ele deveria ser morto no altar, ele deveria ser imolado no altar, ele deveria ser morto, o seu sangue deveria ser derramado no altar. E aí Paulo utiliza essa mesma palavra, que vós apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos. Ou seja, uma vez que está na mão do sacerdote a oferta, uma vez que o animal está na mão do sacerdote, ela não pode ser tirada novamente. O que é isso, meus amados irmãos? Uma vez que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, nós não podemos pedi-la de volta. A nossa vida é dele, nós estamos na mão dele, nós estamos entregues a ele, e nós temos um chamado agora, um chamado que quem chega diante do altar de Deus, chega para morrer, aleluia, chega para ser sacrificado, e aqui o texto vai dizer que vós apresenteis como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício do Antigo Testamento deveria ser vivo, deveria chegar vivo para morrer no altar, perfeito, sem mácula, sem mancha, sem nenhuma deformidade. Aí você olha para você mesmo e vai falar: como que Deus vai me aceitar diante do altar dele, eu sendo tão imperfeito? Você já parou para pensar nisso? Mas antes o texto diz: rogo pelas compaixões de Deus, a misericórdia de Deus. É por causa dessa misericórdia que ele nos aceita. Porque quando ele nos olha, ele não nos olha como pecadores. Porque o dia que o sangue de Jesus foi derramado sobre nós, ele já não vê a gente mais como pecadores, mas o sangue dele nos lavou. E uma vez que o sangue dele nos lavou, nós estamos limpos, nós estamos purificados, nós estamos lavados, nós estamos purificados, e nós somos aceitos diante de Deus sem merecermos, mas ele nos aceita como oferta. E aí é interessante que essa oferta é como? Vivo, santo e agradável a Deus. Porque o culto não tem que ser agradável ao homem, o culto e a oferta tem que ser agradável a Deus. Hoje o pragmatismo, ele faz o quê? Tem que moldar o culto de acordo com o ambiente, é assim ou não é? Para agradar. E aí você vai ver cada uma aí, meu irmão, para agradar o público, é assim ou não é? É cada heresia, é cada coisa terrível para agradar o público, para ter a igreja mais cheia, para ter, mais atração. Mas a atração aqui tem que ser Cristo, a atração tem que ser a palavra. Porque se você não é atraído por Cristo, você não é atraído pela palavra, você é atraído por outra coisa, o seu coração está ligado em outra coisa, não em Cristo. Mas se foi Cristo que te atraiu, ele é o seu desejo último, aleluias, ele é o seu desejo último. E aqui o texto vai dizer que o sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Existe o sacrifício vivo no Antigo Testamento, que é Isaac, porque Deus o considerou como um sacrifício, porém o cutelo não desceu, correto? É lógico que ele já morreu, mas naquele sacrifício o cutelo não desceu, porque Deus bradou. Deus proveu o cordeiro, e aquele cordeiro representava o próprio Cristo. Eu sei que Isaac é um tipo de Cristo, não é? Porém o cordeiro naquela ocasião representa Cristo, que morre em nosso lugar. Oh, glória! E aí também o próprio Jesus, porque Jesus morreu, foi assim ou não foi? Ele era o sacrifício e ele também era o sumo sacerdote. E ele foi e morreu na cruz. O próprio João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O que ele quer de nós então no nosso culto? O que ele quer de nós? Um verdadeiro culto racional, um culto logicós, que você entenda aquilo que Cristo fez por você. O que Cristo fez por você?
Ele morreu no seu lugar. E você pela fé crê. Arrepende-se do seu pecado. É justificado. É regenerado. É santificado posicionalmente e gradualmente para chegar à estatura do ser humano perfeito, na perfeição plena, até atingir a glorificação. Mas enquanto isso, você está aqui oferecendo culto a Deus. E o culto é o ser integral, é o corpo inteiro. Apresentei os vossos corpos. O que é isso? Espírito, alma e corpo, é por completa adoração. Não pode ser uma adoração pela metade. Não pode ser só o corpo, não tem que ser só a alma. É a alma, o corpo e o espírito. É as três partes que compõem o ser humano. E outra coisa, não há separação, dicotomia entre a vida secular e a vida cristã aqui na igreja. Não, no trabalho, na condução, no táxi, no ônibus, no Uber, no trem, você está cultuando a Deus, você está servindo a Deus. Você está dirigindo, está no trânsito, você está cultuando a Deus. Você está no trem, você está cultuando a Deus. Você está lá no trabalho, trabalhando, você está trabalhando, mas você está glorificando a Deus. Você está conversando com a sua família, relacionando-se com a sua família, você está glorificando a Deus. Por quê? Porque a sua vida é um culto, a sua vida é para a glória de Deus. E aí o texto vai dizer que essa é a adoração que agrada a Deus. Essa é a adoração que Deus se agrada. Essa é a forma verdadeira que Deus gosta que Ele seja adorado. Olha o verso de número 2. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, a palavra não vos conformeis aí é não entre na forma do mundo. Porque essa palavra não vos conformeis é a mesma palavra da raiz da palavra esquematsu, que quer dizer esquema, que quer dizer uma forma onde aqueles que são líquidos encaixam na forma que o mundo lhes dá. Ou seja, o crente não pode ser líquido para encaixar-se dentro das formas que o mundo lhes dá. O crente precisa ser sólido. A verdade na boca do crente, na vida do crente, ela não pode ser relativa. Ela tem que ser firme. Ela tem que ser sólida. É sim, sim, não, não. Essa é a verdade da vida do crente. Aquilo que o crente crê não é solúvel, não é volúvel, não é líquido. Não é, com uma pessoa, eu sou flexível demais. Com outra, não. As verdades que estão reveladas nas Escrituras e o que o crente deve viver, elas são sólidas. Sólidas. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso aqui? Mas não vos conformeis com este mundo. Não faça isso, mas faça isso. Olha que está no texto. Não entre na forma do mundo. Não seja líquido. Não seja formatado pelo mundo. Olha o que diz em outra versão. Não imitem o comportamento e costumes desse mundo. Mas antes disso, desde você fazer isso, faça uma coisa. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quer experimentar o extraordinário de Deus? Quer ter experiências com Deus? Quer ter experiências com Deus? Então faça uma coisa. Não se conforme com o mundo. Não entre na forma do mundo. Não se adeque ao padrão desse mundo. Seja renovado. E a outra palavra é mais transformai-vos. O que é transformai-vos aqui no original? Metamorfê, transformação de forma. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua forma, na forma que Ele quer. Através da renovação da mente. Através da transformação da mente. Através da palavra entrar na tua mente, no teu coração, no teu interior, na tua psique. Penetrar dentro de você. Você vai sendo transformado. Você vai sendo edificado, transformado, moldado, renovado, a sua mente. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem coragem de entregar a sua vida para a vontade de Deus? E Senhor, faça a tua vontade. Tem coragem? Quem tem coragem, irmão?
Falar assim, Deus, faça a tua vontade. Tem crente que tem medo. Falar assim, Senhor, faça a tua vontade da minha vida. Tenha medo não, crente. Se você é servo de Deus, se você é crente, um dia você recebeu a Cristo, não tem que fazer sua vontade, tem que fazer a vontade de Deus. Ou você não é discípulo de Jesus. Agora, se é discípulo de Jesus, tem que fazer a vontade de Deus. Que aí você vai experimentar o extraordinário de Deus. Então esse é o relacionamento de nós para com Deus. Agora vamos lá. Isso é parte prática. Você observou isso ou não? É prática. Vamos lá? Então, o crente e eu, né? O crente nós devemos oferecer em dedicação física. O que devemos oferecer? A dedicação física, espírito, alma e corpo. O motivo para isso, para que experimentemos da misericórdia de Deus. E os resultados disso? Deus agrada-se quando oferecemos um sacrifício vivo e santo. O que devemos evitar? Nós devemos evitar a contaminação do mundo. E o que devemos alcançar? A transformação de Deus. E aí nós vamos observar o crente, o serviço e o relacionamento do crente consigo mesmo, no aspecto do que ele pensa acerca de si mesmo. Vamos ver no verso número 3. Para que pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, nós não saber mais do que convém, nós devemos saber na medida da fé. O que é isso, irmão? A graça, não é? Ser honesto na autoestima. Olha o que o texto está dizendo, verso número 3, porque pela graça que me é dada entre vós, que não saiba mais do que convém saber, com temperança, conforme a medida da fé que repartiu a cada um. Olha na outra versão aqui, na NVT, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não considere melhores do que realmente são, antes que sejam honestos na autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. O que é isso? Não pense de si mesmo mais do que deve pensar de você mesmo, mas pense de você mesmo com honestidade. O que é isso? Não olhe para você pensando e avaliando e se comparando com o irmão, pensando que você é melhor que o irmão. Mas seja honesto. Nem de mais e nem de menos. Porque demais é o quê? Demais é o quê, meus irmãos? É orgulho, é soberba, é altivez, né? A vaidade. E quando se pensa de menos de si mesmo, é o quê? Autocomiseração, né? Talvez até o ego que é ferido e se sente menor do que os outros, né? Um é super autoestima e outro é falta de uma autoestima, né? E o que é melhor? Na verdade, o que é melhor é pensar honestamente acerca de nós mesmos. E aí nós observamos que em toda a Bíblia nós vamos entender que humildade é autoesquecimento. Você já viu aquela pessoa que quando você vai conversar com ela, ela sempre fala dela, sempre elogia ela, sempre ela fala bem dela mesma, sempre o dela é melhor, o carro é melhor, a vida é melhor, a família é melhor, né? Ganha mais, é mais inteligente, é mais tudo. É até chato conversar com pessoa assim, né? Ele sempre tem uma história maior que a sua para poder contar, não é assim? Ou seja, é sempre melhor que o outro. Não, seja honesto na autoestima, ser honesto, né? Na autoestima. E aí ele vai falar dos dons agora, dos versículos número 4 a 8. Vamos ver acerca dos dons. Porque assim como num corpo temos muitos membros, não é assim? Cristo é a cabeça. E no corpo de Cristo
tem muitos membros. Ou seja, aqui nós vemos a manifestação da multiforme graça de Deus. No que tange a muitos membros, e vários têm vários talentos e dons, nós vamos observar aqui. E nem todos os membros têm a mesma operação, tá? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então não existe membro fora do corpo. Membro, ele tem que estar conectado ao corpo. E o corpo, isso tem que estar conectado à cabeça, tá? O corpo tem que estar conectado à cabeça, senão ele não tem vida. Então o corpo estando conectado à cabeça, a cabeça é Cristo, então é o corpo de Cristo. E o membro não pode estar separado do corpo. Então nós estamos ligados uns nos outros. Verso 6. De modo que tendo diferentes dons, né, esses charismas, esses presentes que Deus dá, né, do corpo de Cristo, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Se é o ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Observe isso aí. Então vamos lá. Da mesma forma, de nosso corpo tem vários membros, e cada um membro uma função específica. Assim também é como com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. E se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Então vamos lá. Quais dons que aparecem aqui? Olha que interessante. A ilustração com relação a essas dádivas, né? Paulo, né, ele compara os dons espirituais aos membros do corpo humano. A identificação desses dons, meus amados, são 7 dons espirituais listados aí. No versículo número 6, ele fala do dom de profecia. Amém? Do dom de profecia. Irmãos, normalmente quando a gente fala do dom de profecia, a gente fala do dom de profecia no aspecto do quê? No aspecto de um dom de profecia, de uma profecia que é futurista. Olha, tal dia vai acontecer isso, né? Olha, tal dia vai acontecer aquilo. Existe sim, né, o dom de profecia no aspecto que Deus mostra alguma coisa, amém? Futura, e uma palavra diretiva, amém? Mas também a palavra, ela é uma profecia. Quem entende o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Amém, queridos? Inclusive tem o dom ministerial, né, dos profetas, amém? E tem o dom espiritual de profecia. E é interessante que o texto vai dizer: se for o dom de profecia, faça de acordo com faça na medida da fé que Deus tem te dado, amém? Dado para você seja segundo a medida da fé. O segundo dom, o ministério. Ministério é o dom de serviço. O dom de serviço. Você conhece alguém que tem um dom de profecia? Se for para profetizar, a mensagem não pode ser do profeta. A mensagem tem que ser de Deus. Amém? Então a Bíblia diz: ai daquele que fala que é Deus, e não é Deus, não é? Então, observa. O segundo dom, ministério, que é o ministério servir. Versículo 7, parte A. Ou seja, o dom do serviço. Irmãos, é um dom que é maravilhoso, porém muitos não dão o real destaque. Por quê? Porque é um dom que é dos bastidores. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? É o dom que, né, todo mundo quer o holofote, né? A maioria, né? Todo mundo. A maioria quer o holofote, não é assim? Mas e o dom dos bastidores, do serviço? Talvez você chegou aqui e não percebeu, mas a igreja está limpa, tem papel higiênico no banheiro, alguém tirou o lixinho, alguém já colocou água, que Deus abençoe, meu amado irmão.
Meu amado, tem gente que tem o dom de servir. Tem irmãos aqui na igreja, tem irmãos em Cristo aqui, que tem o dom de servir. Ele serve por amor. O serviço flui. Já viu isso? O serviço flui. Não é pesado para esses irmãos servir. Então não tem nenhuma dificuldade para esses irmãos servir. Para outros, né? Eu lembro quando, não vou dizer o local, né? Mas quando o pastor falou assim, vamos para o presbítero. Meu irmão, na verdade ele estava à prova para o presbitério, né? Estava passando a documentação para ir para o presbitério. Meu irmão, era diácono aí. Pega aquelas cadeiras, por gentileza. Irmão, não pego cadeira porque eu sou quase presbítero. Não carrega a cadeira porque ele é quase presbítero. Né? Ele tinha um sotaque assim, né? Aí ele, quase presbítero. Você imagina? Ou seja, ele não carrega cadeira, irmão. Que isso, irmão? Agora tem irmãos que talvez alguém olha de fora e fala assim: meu Deus, esse irmão, para ele é muito pesado. Ele limpa a igreja, ele serve, ele faz e tal. Irmão, ele nem percebe, mas ele tem prazer de fazer aquilo. Ele nem está notando. Para ele é normal aquilo. Eu lembro na congregação que eu dirigi lá em Minas Gerais, tinha uma irmãzinha idosa, ela tinha quase 80 anos. E ela limpava a igreja, irmãos. Há anos, há uns 20 anos ela limpava a igreja. E a gente falava para ela, não precisa a irmã limpar a igreja, as outras irmãs limpam e tal. Ela pegava, era salão, sabe? Então ela levantava aquela porta de aço e ia limpar a igreja. Ela tinha prazer de limpar a igreja. Né? Então, meus amados irmãos, olha, isso fluía dela, né? De ornamentar e fazer, por quê? O dom de serviço. O terceiro dom, o dom de ensino. Quem tem o dom de ensinar, faça com zelo, faça com dedicação, né? Se seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou seja, se você foi chamado para ensinar, então em nome de Jesus, ensine com dedicação, ensine bem, se esforce para cavar, para ensinar, de forma que as pessoas venham entender. Por exemplo, eu gosto de ensinar, pastor gosta de ensinar, não é assim? Então é necessário a gente fazer o quê? Se esforçar, não é verdade? A gente tem todo o tempo para poder só estudar, fazer pós-graduação, ir lá estudar, fazer mestrado. Tem como fazer? Nós assembleanos, nós não temos essa oportunidade, talvez tempo, né? Mas com aquilo que Deus nos dá, faça o melhor. Você é professor da EBD? Você é professor da EBD? Faça o melhor, ensine o melhor, entregue o melhor. E aí o quarto dom, exortação. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, exortar é encorajar. Exortar, tem gente que pensa que exortar é paucentar. Tem uns que apacenta e outro paucenta, não é assim? Não, é apacentar, né? E aí ele fala do que? Exortar é encorajar, levantar, erguer. Não significa que aquele que exorta, aquele que levanta, aquele que encoraja pessoas, ele talvez não tenha que dar uma repreensão, mas a repreensão é para fazer crescer, é para melhor, é para levantar, é para edificar, é para, entendeu, irmãos? Não é para poder fazer abrir uma cova e jogar a pessoa dentro, de maneira nenhuma, mas é que é para que a pessoa cresça, em nome de Jesus, amém? Então, se é para encorajar, para exortar, faça isso, irmãos, faça isso, tá? Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Tem gente, irmão, que tem essa graça, generosidade, liberalidade. E aí parece que Deus dá mais ainda para esses irmãos. É ou não é? Quem tem essa graça, irmão, de, sabe, ser liberal, ajudar a obra missionária e tal, irmão, sabe, e ajudando, e é a mão aberta para a obra, parece que Deus fala assim: eu vou dar mais para esse aí, eu vou dar mais porque, né, já que ele tem esse dom,
Eu vou dar mais porque ele vai abençoar. Irmão, quanto mais fruto a árvore do teu irmão der, mais vai ter fruto para você e para aqueles que estão ao redor, e para a obra de Deus, e para os missionários comer, crente. Não é assim? Quanto mais Deus prosperar o irmão, você tem que ficar mais feliz ainda. Por quê? Porque você vai partilhar dessas bênçãos com ele também, crente. É assim ou não é? Tem gente que se entristece com a bênção do outro, tem que se alegrar, crente. Se alegra, crente, se alegra. E aí nós vamos observar que esses irmãos têm o quê? Tem essa liberalidade, tá? Tem essa generosidade ao contribuir. Se for exercer a liderança, exerça de forma responsável. Aquele que preside, né? Preside é o quê? Aquele que tem o dom de liderança. Ou seja, o dom de governo. Por exemplo, um pastor setorial, ele não tem que ter um dom de liderança, de governo? Sim ou não? Ele não tem que ser um gestor, né? Tem que ter um dom de liderança, de governo, pastor presidente de campo, não é assim? Ele tem que ter. Liderar jovens, liderar irmãs, né? Liderar a congregação. Não tem essa? Tem. Por quê? Você vai gestionar pessoas. E um tem um temperamento mais explosivo, o outro é mais tranquilo, o outro é quase parando, o outro é acelerado, não é assim? Um fala muito, o outro não fala nada, o outro fala pouco demais, né? Um é estourado, o outro quase não, né? Vem se arrastando. Então, irmão, você vai ter que saber lidar com cada um. Amém? Ser flexível. Amém? Saber lidar com cada um. Por quê? Porque aquele que tem o dom de liderança, aquele que preside, faça isso com cuidado, faça isso com responsabilidade. Porque não é porque eu tenho um poder aqui na mão, que eu vou falar assim, eu vou fazer isso aquele irmão, vou fazer isso aquela irmã, olha, eu vou, como se fosse eu que comando. Não, irmão, eu tenho que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, Deus, eu vou ter que dar conta a Ele, daquilo que Ele colocou na minha mão. E a mesma coisa é você, crente, que está aí, aquilo que está sob a sua responsabilidade, você vai ter que dar conta. E aí, meus amados irmãos, nós vamos observar que o texto vai dizer: e se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Quem for exercer misericórdia, faça com alegria. Como assim exercer misericórdia? Tem gente que tem um dom do aconselhamento, de chegar e abraçar. Vai fazer uma visita, abraça. Irmão, não precisa ser o pastor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O pastor tem que reconhecer isso na vida de outras pessoas. Tem pessoas que têm essa graça. E vai lá fazer uma visita, abraça, chora junto, se alegra junto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Ele vai exercer misericórdia com alegria. Oh glória, ele vai dar um aconselhamento, vai erguer, vai exortar, vai levantar, vai edificar, e vai ser com alegria exercer misericórdia. Ele vai falar do amor, do fervor, da humildade, da beneficência. Agora, vamos lá para o texto, algumas diretrizes, tá? Como lidar com os amigos agora, como lidar com os amigos, com os irmãos em Cristo. Olha o verso número 9 e 10, vamos lá? O amor seja não fingido. Tem amor fingido, irmãos? Meu amigo! Nossa! Meu Deus! Não. Amor fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao? Se tem alguma coisa para você odiar, odeie o mal. Se tem alguma coisa para você odiar, odeie o mal, a maldade, e apegue-se ao bem. Então ame as pessoas sem fingimento e odeiem tudo o que é mal. Odeiem tudo que é mal. Amai-vos cordialmente uns aos outros. O que é isso? Amem-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros. Então honre uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Observe, porque esse texto está falando do quê? Amar aqueles nós, amigos, irmãos em Cristo, e
honrá-los. Honrá-los. Honre quem está perto de você. Honre o seu próximo. Honre os seus irmãos em Cristo. E aí o texto está dizendo aqui, ó. Olha o verso número 13. Partilhe com eles. Olha o verso número 12, perdão. 11 e 12. Demonstre-lhes zelo e alegria. Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, jamais sejam preguiçosos. Irmão, isso aqui é tremendo, né? Nós não devemos ser preguiçosos em ajudar o outro. A gente não queria que alguém fosse proativo para nos ajudar, se a gente está passando por necessidade. Furou o pneu, aí você vai olhar, o macaco não está no carro. Você não queria que alguém parasse para te ajudar? Eu sei que tem circunstância que não tem como parar, o horário, aí depende. Você está lá no trevo do Ibó, lá na base, você não vai parar, né, irmão? Pelo amor de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Mas vamos dizer que você está ali e você precisa. É lógico que tem que ter a prudência, a sabedoria também, não é verdade? Mas, ó, você está numa dificuldade, numa adversidade. Você não quer ser ajudado? Não quer que alguém seja proativo para te ajudar? É assim ou não é? E por que a gente não vai ser assim com os outros também? É o que a palavra está dizendo. Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor. Ou seja, sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha que interessante, no verso de número 11 ainda. A gente precisa ser proativos para servir o próximo e proativos para servir o Senhor. Imagina se você estivesse indo para o inferno. Só, você tá lá, seu pé está quase queimando na chama. Você queria que alguém fosse lá, aonde você está, caindo no inferno, e te resgatasse, te puxasse para fora? Sim ou não? Sem dúvida, irmão. E por que a gente não vai fazer isso com os perdidos lá fora? Um dia fizeram com a gente, né? A piedade de alguns arrebatados do fogo. Isso mesmo, de Deus. Olha que interessante. O texto vai dizer: então, meus amados irmãos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, com prontidão, com proatividade. Irmão, então, é nas mínimas coisas. Está chegando na igreja, você viu o copo ali na frente? Não deixa o nosso vizinho vir varrer aqui não. Nós mesmos vamos tomar atitude de ir lá pegar o copinho e jogar no lixo. Já está entrando, já está, não é assim? E muitas vezes a gente é assim, né? Tá caído aqui, passa por cima, né? E não pega. Não, seja proativo. Amém, queridos? Então o texto está dizendo: sirva ao Senhor com entusiasmo, com proatividade. E aí o texto vai dizer: demonstre zelo e alegria. Olha o verso ainda de número 12. Olha o verso de número 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrem-se em vossa esperança, em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não pare de orar. Alegria e esperança na dificuldade, nas adversidades, nas lutas, e uma vida constante de oração. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. A Armaline pegou aqui no domingo, não foi? Orou antes e continuou orando. Orou na prova e orou na vitória. Orou na prova e orou na vitória. Orou na prova e orou na vitória. Olha que benção. Verso número 13. Vamos ver. Partilhar com eles. Partilhar com os nossos amados irmãos. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Verso número 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade. Olha aí. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajude com prontidão e sejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Não precisa esperar. Você sabe que o irmão está na dificuldade. Não precisa esperar. Vamos esperar lá para domingo para falar com o pastor. Se você pode fazer alguma coisa, já faça. Amém, queridos? Já faça. Seja proativo, crente. Amém? É lógico. Você vai comunicar com o povo de Deus, com os santos, para que ajudem o outro santo
na adversidade. Amém, queridos? Então, dessa forma nós vamos fazer, ajudando uns aos outros. Nós não somos uma grande família, nós não fomos adotados por Deus através de Cristo, nós não somos co-herdeiros de Cristo, nós não somos irmãos em Cristo, nós temos o mesmo Pai que é Deus, não é assim? Mesmo membro do mesmo corpo. E por que nós não vamos ajudar uns aos outros? Lembre da que tinha na igreja primitiva? Ninguém tinha nada como se fosse seu, tudo era tido como comum. E olha o que o texto vai dizer: pratique a hospitalidade. Irmão, isso aqui é raro hoje, por causa da maldade crescente no mundo. É raro alguém praticar a hospitalidade. Mas tem um irmão em Cristo que já dorme no Senhor, irmão Severino, que era um exemplo na hospitalidade. É assim ou não é? Quantas pessoas passaram na casa do irmão Severino? Meu Jesus amado. Sabe aquele pessoa, fulano. Irmão, não é fácil, tem que agir com muita sabedoria hoje, no mundo que nós estamos vivendo. Quantos livramentos talvez Deus deu para a família do irmão Severino, né? Mas você imagina, o amor fluía. Quem entende, irmão? Não pensava em si mesmo. O amor fluía. O que tinha na panela dele era para todos. Olha o exemplo do servo do Senhor, de piedade, de hospitalidade. Então, meus amados irmãos, pratique a hospitalidade, não é? Irmão, pelo menos um cafezinho, irmão, passe lá. O crente vai pelo menos um copo de água, dê para o crente lá, irmão, pelo amor de Deus. Pelo menos um copinho de água, né? É um cafezinho, passa um cafezinho, coisa boa. Né? E cada vez parece que os crentes estão cada um por si, não é verdade, irmãos? Não tem mais aquela comunhão, generosidade, aquela alegria de estar juntos. Então passe o cafezinho, dê um copinho de água, ajude uns aos outros, pratique a hospitalidade. Verso número 14, vamos para o verso número 15, sorrir e chorar com eles. Sorrir e chorar com eles. Depois nós voltamos aqui no versículo número 14. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos. Então, como que nós devemos tratar nossos irmãos em Cristo? De que forma? Amá-los e honrá-los. Demonstrar-lhes zelo e alegria. Partilhar com eles nas dificuldades. Sorrir e chorar com eles. A sua prova é minha prova. A sua alegria, a sua bonança, a sua abundância é minha abundância. Porque arrumar gente para chorar junto, irmão, é fácil. Agora na abundância, o caba some. Na hora do choro, aí quando Jesus virou a roda gigante, virou o cativeiro, nem me ligue mais. Não, crente. Na hora que você estiver comendo ovo e chegar um irmão para chorar com você, e para ajudar a comer o ovo que você tem, ainda você vai ter que repartir, chore junto, comendo ovo e fubá. Agora na hora que tiver a picanha, não esquece do irmão que comeu ovo contigo não, vaso. Amém? Glória a Deus. E aí, olha os versos 14, 17 ao 21. Como lidar com os inimigos? Vamos ver como lidar com os inimigos? Olha o 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Está te perseguindo, falando mal de você? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Oh, glória! Cada um dá o que tem, crente. Você tem amor, tem paz, tem alegria, tem fluidez. Isso tem que fluir de você, tem que fluir de você, tem que fluir de você, tem que fluir de você. Pisou no meu carro, irmão, eu arregaço as mangas aqui, porque meu nome é Zé Peixeira e tinha uma facada. Meu Deus do céu, misericórdia, né? Não, crente. Que isso? Pisou no teu calo, falou mal de ti, não concordou com você, te criticou, você fala, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Não amaldiçoe, mas ore para que Deus os abençoe. Olha, não os amaldiçoe,
tomara que quebre a perna, tomara que bate o carro, tomara que tome prejuízo. Ó, tomara que... Não, crente, pelo amor de Deus, tu não é agoureiro, feiticeiro, não. Né? Você não faz boa cumba, não, né? Tem o macumba, né? Tem o boa cumba. Não, crente não trabalha com negócio de oração contrária, né? Fazer um trabalho aí, oração contrária. Não, crente não faz esse trabalho, não, irmão. Não, quem faz isso é o outro lá do Catimbó. Mas, ó, crente, ele ora por aqueles que perseguem ele. E fala, Senhor, está me perseguindo, mas abençoe ele, abençoe a casa dele, abençoe a família dele. Coloque quem te persegue, quem te critica no joelho. Quem não gosta de você no joelho, coloque no joelho. Coloque no joelho. Mas não é para dar mata-leão e jogar, né? Um jiu-jitsu. Não, no joelho não. Tem uns que estão cantando esses hinos aí, né, de Deus? Um está na plateia e o outro no palco. Olha, você vai ver, viu? Ó, vai comer na minha mão. Não, irmão, crente não tem isso não. Crente ora para que Deus abençoe. Verso de número 17 ao 21. Vamos ver. Como lidar com os inimigos. Abençoá-los quando ele nos persegue. Deixar que Deus retribua o mal feito a você. Olha o verso 17. Não pague o mal com o mal. Se crente tem amor, tem paz, tem alegria, ele flui isso. Amém? Ele flui isso, ele transborda isso. Nunca pague o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Ou seja, olha na outra versão, na versão mais comum, revista corrigida. Olha a versão revista aí, corrigida. Meus amados, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então não pague o mal com o mal. Olha o verso de número 18. No que depender de vocês, vivam em paz com... No que depender de vocês, você vai viver em paz com todos os homens. Se for possível, enquanto estiver em vós. Não vai usar esse texto fora do contexto para dizer, lá, ó. Você pode usar o texto fora do contexto para falar, não quero conta que aquele ali. Não, olha o que o texto está dizendo. Se for possível, o quanto tiver no teu alcance, você vai lutar para ter paz com esse crente, ou com esse não crente, ou com esse vizinho, ou com essa vizinha, ou com esse atribulado do teu trabalho. Entendeu? Você não vai pagar mal com mal, você vai pagar o mal com o bem. E você vai orar por eles que te perseguem. E enquanto você puder, você vai ter paz com eles. Vivam em paz com todos. Verso 19. Amados, nunca se viguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Eu lhes darei a paga, diz o Senhor. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, ou seja, deixe que Deus dê lugar à ira dele, né? Que a ira de Deus é santa, minha é vingança, diz o Senhor, eu recompensarei, diz o Senhor. E na outra versão diz, eu vou dar o troco. Quem vai dar o troco? Deus. Você vai orar, você vai abençoar, você vai fazer o bem. E deixa com Deus, deixa com Deus, deixa com Deus, deixa com Deus. Porque aquilo que semeia vai colher. Aquilo que o ser humano semeia, ele vai colher. Deixa com Deus, é Ele que guerreia por você. Você se cale e ore, você toma atitude para abençoar essas vidas, mas deixa Deus fazer em teu favor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, olha ainda, você não vai ficar na passiva, você vai ser pró. Você não vai ser reativo, você vai ser proativo. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. O que é isso? Galardão. Galardão. Você vai ter galardão. Você não vai fazer para aparecer, não. Nossa, eu falei mal daquele irmão. Nossa, eu critiquei aquele irmão, arrebentei aquele irmão. Agora o irmão está me abençoando.
É que o irmão ele tem bênção para dar, irmão. Ele tem amor para dar. É isso que ele tem. Vai fazer o quê? Ele não vai se igualar. Irmão, não se iguale. O inimigo quer que você deixe. O inimigo quer que você jogue as precatas para lá, assim, ó, as havaianas, e arregace os braços e saiba. Não faz isso, não. Não. O inimigo quer que você deixe no mesmo nível. Mas aí você tem percepção. Eu sei quem é que está falando nessa boca aí, ó. Eu não vou dar ouvido para isso não, Deus me livre, eu vou abençoar essa vida. Eu não vou igualar. O diabo quer que você desce no mesmo nível. Então vamos lá. Ao fazer isso, aumentará as bases de fogo sobre a sua cabeça. Versículo 21 para nós encerrarmos. Alimente-os quando tiver fome e sacie-os quando tiver sede, né? Olha o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. O que isso tem a ver com o versículo 2 ou versículo 1? Tudo. Qual que é o padrão do mundo? Deu na tua cara, dá duas na cara dele. Te perseguiu? Rapaz, se tu me der um tapa, eu te dou um tiro. É assim ou não é no mundo? É assim que esse é o padrão do mundo. E o padrão do crente? Você me deu um tapa, eu vou orar por você. Você me xingou, eu vou te abençoar. Fala, pelo amor de Deus, eu estou querendo arrumar briga com esse crente, não consigo arrumar briga com esse crente. Por quê? Porque esse crente está cheio de Deus. Ele dá outra face, porque ele está cheio do Espírito Santo, porque a sua mente foi renovada, pelo Espírito Santo. Ele não se conforma com o mundo, ele não entra no padrão do mundo, mas ele foi transformado pelo Espírito Santo, pela renovação da mente. Fique de pé, queridos, vamos orar.